E aí, meus lindos? Hoje, pilha de Daniel. Lembre que o nosso E quer dizer potencial padrão de redução. Quem tem maior potencial tem facilidade. Quem tem menor potencial tem dificuldade. No caso, para nós aqui, de redução. Então, tu tá vendo os dois valores aqui, ó. Quem tem maior potencial de redução tem facilidade em reduzir. Então, sofre redução. Já o zinco, tu tá vendo que o valor é menor. Se o zinco tem menor valor, menor potencial de redução, ele tem dificuldade em reduzir. Se ele tem dificuldade em reduzir, ele não reduz. Portanto, ele oxida, sofre a oxidação. Tu tá vendo que tem a setinha nos dois sentidos. Só um sentido é verdadeiro. Qual sentido? O que concorda com o que foi escrito aqui do lado. Então, olha bem, ó. O primeiro é redução. E só reduz quando o NOx reduz. Então, o cobre sofre redução quando passa de +2 para 0. Então, esta reação aqui, ó, ela somente acontece da direita para da esquerda para a direita, que é o sentido de redução do cobre, tá certo? Se o cobre +2 sofre redução, não esqueça o que ele é. Ele é o nosso agente oxidante. O zinco vai sofrer o quê? Oxidação. Quando é oxidação, o NOx aumenta. Então, o zinco só aumenta o NOx passando de 0 para +2. Então, a reação do zinco somente acontece da direita para a esquerda, em que é o sentido em que ocorre a oxidação. Portanto, se o zinco sofre oxidação, ele é o nosso agente redutor. Pois bem, aqui nós temos a pilha de zinco e cobre. O que vai acontecer aqui na pilha de zinco e cobre? O que a gente colocou ali, tá certo? Então, pessoal, para a pilha funcionar, quero que tu observe o seguinte: esse bastão de zinco, que a gente chama de eletrodo, tem que estar mergulhado numa solução com zinco. Aqui, ó, esse bastão de cobre, o eletrodo de cobre, tem que estar mergulhado numa solução de cobre. Se aqui, ó, fosse de prata, a solução tinha que ter íons prata. Se aqui fosse de chumbo, a solução teria que ter íons o quê? Chumbo ali para acontecer. Bom, entre o zinco e o cobre, quem é que tem, gurizada, o maior potencial? O cobre. Ó, o cobre é o maior potencial de redução. Então eu já sei que o cobre vai sofrer o quê? A redução. O zinco é o menor valor, ó. Se o zinco é o menor potencial de redução, o que é que ele vai sofrer? A oxidação. Tá certo? Então, moçada, o que acontece com o zinco? Ele vai passar de 0 para +2. Então, olha o que acontece à medida que o tempo passa. Começa a sair zinco desta placa para a solução. Então, eu passo a ter aqui, ó, zinco +2. E um monte, moçada, de zinco +2.
tá certo? Porque é isso que acontece com o zinco quando está em presença com o cobre. O zinco oxida, ele passa de 0 para o Q mais 2. Então essa placa de zinco, que era toda bonitona de início, olha o que vai acontecer com ela à medida que o tempo passa. Essa placa, ela vai ficar toda ela desgastada, ela vai ficar desse jeito. Por quê, pessoal? Porque a oxidação vai comer a placa de zinco. A placa de zinco vai ser corroída pela oxidação. Quando oxida, acontece o que, pessoal? Perde elétron. Então, ó, sai elétrons aqui da placa de zinco e anda pelo que, pessoal? Pelo fio. Não esqueça disso. O fio é por onde passa os elétrons. Quando passar aqui pela lâmpada, o que vai acontecer? Esta lâmpada aqui, ela vai o quê? Acender. Porque afinal de contas a pilha produz energia elétrica. E os elétrons continuam passando aqui pelo fio, ó, até que, gurizada, chegam aonde os elétrons? Na placa de cobre. Esses elétrons, ao chegar na placa de cobre, vão ficar todos eles aqui na parte submersa, ó, todos os eletronzinhos. E o que vai acontecer aqui? Eu tenho cobre mais 2 e os elétrons negativos. Então, o cobre mais 2, ele vai ser atraído por esses elétrons e, ao chegar aqui, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre o quê? 0, que é a redução que nós temos aqui, ó. O cobre mais 2 recebe 2 elétrons e vira cobre o que, moçada? Cobre 0 ali, tá? Então, essa placa de cobre, à medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo isto aqui, ó. Ela vai aumentando de tamanho. E por que ela aumenta de tamanho? Porque os íons cobre da solução vão se depositando aqui, tá certo? E aí nós precisamos saber alguns conceitos importantes. Como que se chama o lugar onde ocorre a oxidação e como se chama o lugar onde ocorre a redução. Então, esse eletrodo de cobre aqui ocorreu a redução. Ele recebe o nome de cátodo. E o eletrodo de zinco ocorreu a oxidação. Recebe o nome de o que? De ânodo. Como que tu vai guardar isso na prova? Bem facinho, pessoal. Olha aqui, ó, macete, vogal com vogal, consoante com consoante. Sempre a oxidação vai ocorrer no ânodo e a redução sempre vai ocorrer no cátodo. Isso em qualquer lugar da química. Oxidou é no ânodo, reduziu é no que, pessoal? No cátodo. A gente sabe que toda pilha tem polo positivo e polo negativo. Sabemos também que a pilha é uma reação, o que, moçada? Espontânea. Então os elétrons estão saindo espontaneamente aqui do zinco e vindo para o cobre. Se os elétrons estão vindo espontaneamente para cá, é porque aqui no cobre eu tenho o polo positivo. Portanto, o cátodo da pilha sempre é o polo positivo. Polo positivo atrai o elétron, que é o que? Negativo. Consequentemente, o zinco, da onde saem os elétrons, é o polo negativo. Lembra que negativo com negativo se repele. Então, os elétrons saem daqui
porque aqui é o polo negativo. Então, o ânodo de uma pilha é o polo negativo. O que acontece aqui com o eletrodo do ânodo à medida que o tempo passa? Ele sofre o processo de o que, moçada? De corrosão. Vai sendo o que, moçada? Corroído. E o que mesmo acontece aqui com o cátodo? Ele vai aumentando de tamanho. Ele vai sofrendo depósito. Outra coisinha. Como que fica a solução em que está o ânodo mergulhado e como que fica a solução em que está o cátodo mergulhado? Vamos observar? Olha bem. Onde está o ânodo? O zinco se desgasta e vai para a solução na forma de íons. Íons mais 2 aqui. Então essa solução aumenta a quantidade de íons positivos. Então tem cada vez mais íons aqui dentro. Se tem cada vez mais íons aqui dentro, então a gente diz que a solução em que está o ânodo, ela concentra, ela fica concentrada, cada vez mais com o que, gurizada? Com íons. Em contrapartida, na solução em que está o cátodo mergulhado, os íons cobre saem da solução para se depositar aqui no eletrodo, tá certo? Então a solução perde íons. Se a solução está perdendo íons, como que está ficando esta solução? Ela está ficando diluída. Ela está ficando menos concentrada, porque ela está perdendo íons que estão se depositando no quê? No cátodo. Gurizada, uma pergunta extremamente importante. Quando cai, dificilmente o pessoal acerta. Qual é o sentido dos elétrons e qual é o sentido da corrente elétrica? Lembre das tuas aulas de física. A eletricidade e a corrente elétrica sempre andam em sentidos contrários. Então a gente está vendo que os elétrons andam pelo fio, tá certo? Do zinco para o cobre, do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Então, este aqui é o caminho dos elétrons. Este é o caminho dos elétrons. Se os elétrons estão fazendo esse caminho, exatamente no sentido contrário, nós temos a corrente elétrica. Então, meus queridos, lembre na hora da prova. Se te pedirem a corrente elétrica, não é os elétrons que estão te pedindo. Tu olha o sentido dos elétrons e dá a resposta ao contrário. Corrente elétrica e elétrons sempre andam em sentidos opostos, tá? Na nossa casa, não tem 2 fios para conduzir a corrente elétrica? Tem, porque a eletricidade vai e tem que o quê? Voltar. Então, na nossa pilha também, a corrente elétrica precisa de 2 caminhos. Então, um caminho, pessoal, é pelo fio, aonde a eletricidade é transportada pelos elétrons, mas ela precisa voltar. Por onde ela vai voltar, pessoal? Ela vai voltar por esse tubo aqui, que é o que, moçada? Nada mais, nada menos do que a ponte salina. A ponte salina é por onde, gurizada, ocorre isto aqui, ó. O movimento
dos o quê? Íons. Então, aqui na ponte salina se movimentam os íons. Fazendo o quê? Transportando a eletricidade. No fio é transportado pelos elétrons. Na ponte salina, pelos o quê, gurizada? Pelos íons aí. Tá, mas e como que é esse movimento dos íons? O íon que estiver em excesso numa solução tenta passar para outra e vice-versa. Então, nesta solução aqui, quais são os íons que estão em excesso? Tá bem fácil de ver, né? Tem um monte de íons zinco mais 2. Então, os íons zinco mais 2 são os cátion. O que eles querem? Eles querem entrar na ponte salina e vir para o lado de cá. Quem que está desse lado aqui? O cátodo. Então, ó, os cátions querem vir pela ponte salina para o cátodo. Então, esse é o sentido dos íons positivos. Qual é o sentido, pessoal? Olha bem. Cátions vão para onde, pessoal? Para o cátodo. E aqui, nesta solução, o que a gente tem em excesso? Se os íons cobre estão se depositando aqui, quem que está sobrando? Os íons negativos, que no meu exemplo é o sulfato, o SO4-2. Poderia ser o nitrato, cloreto, mas no meu exemplo é os íons sulfato. E eles são o quê? Negativo. Então eles são os ânions. Eles querem o quê? Entrar na ponte salina e ir lá para o outro lado. Quem que a gente tem aqui? O ânodo. Então, ó, os ânions querem ir para o ânodo. Então é isso, moçada. Os ânions sempre vão para o ânodo. Sempre, sempre, sempre esta resposta, moçada. Os cátions para o cátodo e os ânions vão para onde? O ânodo, tá? Sempre assim. A pilha não produz energia elétrica? Sim. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ter a voltagem da pilha, que também pode ser a variação de potencial ou a diferença de potencial ou ainda a FEM, força eletromotriz. E como é que a gente calcula a voltagem da pilha? Sempre do mesmo jeito. E que jeito é esse? O maior potencial menos o menor potencial. Então, guarde. Toda pilha é uma reação espontânea, tá certo? E como é que a gente calcula a voltagem? O maior menos o menor. Se eu faço o maior menos o menor, o ΔE vai dar sempre o quê? Positivo. Então lembre-se disso. Pilha, reação espontânea, o ΔE é sempre positivo. No nosso exemplo, então, qual é o valor maior, pessoal, entre o cobre e o zinco? O cobre. Então vai ficar, ó, mais 0,34 menos o menor, que é menos 0,76. Quanto que deu esta continha aí, ó? Menos com menos, mais. Então, o ΔE, ó, deu positivo. Deu quanto? 1,10 volts aí. Então, a pilha de cobre e zinco produz isso, 1,10 volts. E aí nós temos uma pergunta já cobrada no Enem,
e cobrada em todos os vestibulares. O que a gente faz para aumentar a voltagem de uma pilha? Tá certo? Então, moçada, o controle da minha TV vai 3 pilhas lá dentro. Cada uma das pilhas é 1,5 volts. E por que precisa de 3 pilhas lá dentro? Porque cada pilha sendo 1,5 volts vezes 3 dá 4,5 volts. Então, ó, 3 pilhas, cada uma 1,5, 4,5. Por que no controle da TV é uma pilha para cima, uma para baixo e a outra para cima? Para que elas estejam ligadas em série. Porque em série a gente soma a voltagem. Cada pilha 1,5 vezes 3 pilha, 4,5 volts. Então não esqueça, como que eu faço para aumentar a voltagem da pilha? Soma várias pilhas em série. Tá certo? Não esqueça, moçada, desse detalhe. A gente ainda tem, povo, isto aqui, ó. A representação da pilha. A representação da pilha. Como que se faz a representação de uma pilha? Aparece, moçada, umas barrinhas, assim como eu estou colocando aqui, ó, na representação. Quero que tu entenda o significado dessas 2 barrinhas aqui. Essas 2 barrinhas representam a ponte salina, tá certo? A ponte salina. Então eu tenho de um lado uma solução, do outro lado da ponte salina a outra solução, tá? Daí, moçada, o que aconteceu aqui? Na primeira solução, o zinco passou de 0 para mais 2. E na segunda solução, o que aconteceu? O cobre passou de mais 2 para 0. Então, na representação da pilha, sempre vai ser assim, ó. O cara vai passar de 0 para o quê? Mais x. Então, ó, ele passando de 0 para mais x, ele oxidou. É ou não é o que aconteceu aqui no primeiro copo? É. Ele perdeu 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. No outro copício, o que aconteceu então? Ó, o B passou de mais Y para o quê? Para 0. Então, se ele passou de mais Y para 0, reduziu o NOx. Então, ele está sofrendo redução. No nosso exemplo, então, ó, o zinco passou de 0 para zinco mais 2. A ponte salina e a outra solução. O cobre mais 2 passou para o que, moçada? Cobre 0. O que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui? O zinco passou de 0 para mais 2. Aumentou o NOx. Então, o zinco está sofrendo a oxidação. O cobre passou de mais 2 para 0. Reduziu o NOx, então está sofrendo redução. Qual é o nome do lugar que ocorre a oxidação? Se chama de ânodo. Tá certo? Nome do lugar que ocorre a redução se chama de cátodo. Tá? Daí, oxidar não significa perder elétron? Sim, quem oxida perde elétron. Quem sofre redução não recebe elétron? Sim, recebe elétron. Então, esse é o caminho dos elétronzinhos aí, ó, pessoal, tá? O que eu quero te dizer com isso? Que tu não pode inverter isso aqui. Por que tu não pode inverter isso aqui?
colocar a parte do cobre primeiro e a do zinco depois. Porque tem que ser na ordem que as coisas acontecem. Primeiro perde elétron para depois poder receber. Então sempre aparece primeiro a parte de perder elétron. Perde elétron, oxidou e é o ânodo. Recebeu elétron, sofreu redução e é o que, moçada? O cátodozinho aí, tá? Daí para nós concluir, moçada, o que a gente tem gurizada, na pilha aí acontecendo. Vamos apagar aqui para nós colocar o que está acontecendo. Ó, eu tenho a reação do ânodo, tá certo? Daí eu tenho a reação do quê? Do cátodo. Pois bem, se eu somar as duas aqui, ó, o que eu vou ter? A reação global. O que é a reação global? A pilha. Então, qual a reação que ocorreu no ânodo? A de oxidação. Está aqui prontinha, ó. Tá certo? Então, é esta. O zinco zero se transformou em zinco mais 2 e perdeu 2 elétrons. Qual a reação que ocorreu no cátodo? A redução. Também, ó, tá ali prontinha. Então, o cobre mais 2 recebe 2 elétrons e se transforma em cobre o quê? Em cobre zero. Daí, se eu vou somar as reações, o que é que eu posso fazer, moçada? O que aparece nos reagentes e nos produtos eu posso cortar. Eu não tenho aqui, ó, 2 eletroreagente? Sim. 2 eletroproduto? Sim, então eu posso cortar. O que sobrou antes da seta? Zinco zero mais cobre mais 2. E depois da seta, sobrou o quê? O zinco mais 2 e o cobre zero. Então, esta aqui, moçada, é a reação que ocorreu nesta pilha. Zinco passando de 0 para mais 2, cobre passando de mais 2 para o quê? 0. Lembre que tu só pode cortar os elétrons estando em igual quantidade. E se uma reação tiver 2 elétrons e a outra tiver 3 elétrons aqui, como é que tu vai cortar? Aqui tem 2 elétrons, tu vai multiplicar por 3. Aqui tem 3 elétrons, tu vai multiplicar por 2. Daí cada reação vai ficar com quantos elétrons? Com 6 elétrons. Boris, e quando eu multiplico a reação por 2 ou por 3, muda o valor do potencial? Não. O valor do potencial continua, gurizada, sendo a mesma coisa, tá certo? Pessoal, um esquema que vai resolver todas as questões de pilha, tá? O esqueminha do quem tiver. Olha bem, quem tiver maior potencial padrão de redução. O que é mesmo que sofre? A redução. Quem tiver o menor potencial padrão de redução vai sofrer o quê? A oxidação. Agora, moçada, o seguinte, o que é mesmo redução? Redução é quando o átomo recebe elétron. Ao receber elétron, acontece o quê? Reduz o NOx. Lembra do nosso macete? Re de redução, Re de recebe elétron e Re de reduz o NOx. Não esqueça que quem sofre redução
é o agente oxidante. Então, ó, tudo isto aqui é a redução. E a oxidação? O contrário. Oxidação é quando o átomo perde elétron. Ao perder elétron, que é negativo, acontece isso aqui, ó. O NOx aumenta. Quem sofre redução vai ser o agente redutor, tá? Tudo isto, então, é a oxidação. Qual é o nome do lugar que ocorre a oxidação mesmo? A oxidação ocorre no ânodo da pilha. E a redução ocorre no cátodo, tá? No cátodo. Qual é o nosso macetinho? Vogal com vogal, consoante com consoante. Sempre oxida no ânodo, sempre reduz no que, pessoal? No cátodo. Daí, ó, no cátodo recebe elétron. Se está recebendo elétron espontaneamente, então aqui no cátodo nós temos o polo positivo. O ânodo está perdendo elétron, oxidando, então o ânodo da pilha sempre será o polo negativo. Sempre o polo negativo. Lembre, moçada, o seguinte: oxidou, perdeu elétron, reduziu, recebeu elétron. Então, é neste caminho que anda os elétrons, ó. Os elétrons vão do polo negativo para o positivo, do ânodo para o cátodo, de quem oxida para quem reduz, do menor potencial para o maior potencial. Exatamente no sentido contrário dos elétrons. O que é que a gente tem no sentido contrário dos elétrons? A corrente elétrica, tá certo? Não esqueça isso. Sempre a corrente elétrica anda no sentido contrário aos elétronzinhos. À medida que a pilha funciona, o que acontece com o ânodo? O ânodo é o que, pessoal? Corroído. Ele vai sofrendo desgaste. Então, o ânodo da pilha sofre o processo de corrosão. Se ele é corroído, o que acontece com a sua massa? Ele não vai ficando menor com o tempo? Vai. Se ele vai ficando menor, também vai diminuindo a massa do ânodo. E o que acontece com o cátodo? O cátodo vai aumentando de tamanho, porque o cátodo sofre o quê? Depósito. Então, ó, o cátodo sofre depósito. Se o cátodo sofre depósito, ele fica maior. Ficando maior, aumenta junto a sua o quê? Massa. E o que acontece, moçada, com a solução? O que acontece com a solução? Em que está o ânodo e a solução em que está o cátodo? Solução do ânodo, tá certo? Olha bem, o metal que está aqui sofre desgaste, corroído. Ele sai do eletrodo, que ele é, e vai para a solução na forma de íons. Então aumenta a quantidade de íons na solução. Então a gente diz que a solução concentra. Ela fica mais concentrada
a solução em que está o que, moçada? O nosso ânodo, né? Então, a solução concentra. E a solução aonde está o cátodo? Ó, os íons da solução recebem os elétrons que vêm pelo fio e se depositam aqui. Então a solução perde íons. A solução com menos íons, ela fica de que jeito? Diluída. E para concluir, pessoal, não esqueça que em direção ao ânodo, anda os o que? Ânions. E em direção ao cátodo andam o que? Os cátions, tá? Ânions para o ânodo, cátions vão sempre para o cátodo, tá? Com esse esquema, moçada, tu será capaz de fazer qualquer questão a respeito de pilha. Nos vemos daqui a pouco na correção dos exercícios.